pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Juliane e eu moro aqui em Montreal, no Canadá. E o tema de hoje é uma temática bem polêmica que eu frequentemente recebo, algumas perguntas do tipo: dá pra morar aí em Montreal sem falar francês? Precisa de francês pra viver no Quebec? É verdade que dá pra gente viver só com inglês? Hoje eu vou responder a essas perguntas. Antes de mais nada, eu acho que é importante eu falar que o Canadá ele possui dois idiomas oficiais, que é o inglês, falado na maior parte do Canadá, e o francês, que é falado no Quebec, é a língua oficial do Quebec. O Quebec tem apenas um idioma oficial, que é o francês. E na província de New Brunswick, que é a única província que é bilíngue no país. Então, tanto o inglês quanto o francês são idiomas oficiais das províncias. Todas as outras províncias, o idioma oficial é o inglês. Então, quando a gente fala de morar no Canadá, o que se espera é que a pessoa venha para cá para falar inglês. Mas tem muito brasileiro vindo aqui para Montreal, não só brasileiro, muitas outras nacionalidades que não falam francês. Então a gente percebe sim que existem diversas outras pessoas que vêm de países que têm o francês como primeiro idioma, como a própria França e muitos países da África. A gente percebe que tem muito africano aqui, mas a gente percebe que também tem muita gente que não tem o francês como primeira língua, que mora aqui e às vezes nem tem o inglês como primeira língua. Eu sei que muita gente fala assim: no Canadá todo mundo fala inglês. Mesmo que mora no Quebec, as pessoas do Quebec falam inglês. Eu já cansei de escutar coisas assim, sabe? No Canadá é todo mundo bilíngue. Não, porque no Canadá, país de primeiro mundo, as escolas já tem ali o inglês, então todo mundo é bilíngue, todo mundo é fluente no inglês. E a verdade é que não é bem assim, tá? Verdades que precisam ser ditas. Bom, mas aí a gente precisa entender por que no Quebec se fala francês. E a resposta é bem simples, é porque o Quebec ele foi colonizado pela França e só então, depois ali de uma guerra, enfim, o Canadá passou a ser parte, da Inglaterra. Hoje o Canadá é um país independente e é por isso que a gente tem esses dois idiomas predominantes aqui no Canadá. Falando de Montreal, se você olhar aí no Google, você vai perceber que Montreal basicamente tem assim uma população aí de 50% bilíngue. Então, de fato, a maior população bilíngue do mundo está aqui em Montreal. Quando eu falo bilíngue, não é assim, mas eu também falo dois idiomas. Não, gente. Quando eu falo bilíngue é assim, você vai numa loja e para você ser atendida, a pessoa pergunta hi, bonjour, porque você tanto pode ser atendido em inglês ou em francês. Então é bilíngue neste sentido, que as pessoas realmente trocam ali e às vezes a pessoa te pergunta uma coisa em francês, você responde em inglês e tá tudo certo, as pessoas conseguem se entender. Às vezes a pessoa não fala inglês, mas você vai com o inglês ali e no final acaba dando certo. Então, Montreal é considerada a cidade mais bilíngue do mundo. Mas eu diria que assim, Montreal não é inteiramente bilíngue, tá? Se você tá no centro da cidade, como eu moro no centro da cidade, eu estudo no centro da cidade, então, pra mim, é um pouco mais tranquilo estar aqui e falar apenas o inglês. Mas pra quem vai um pouquinho mais afastado do centro ou para outras cidades do Quebec, não é bem assim, tá? As pessoas não são bilíngues no Quebec inteiro, tá? As pessoas são mais bilíngues em Montreal, até porque em Montreal tem muito imigrante e muito desses imigrantes não tem inglês como primeiro idioma, tá? Que é o caso dos brasileiros, que é o caso dos mexicanos, tem muito mexicano aqui, olha, tem muita nacionalidade aqui, muita. Você anda de metrô assim, parece a Torre de Babel. E você escuta muito inglês de não nativo. Por exemplo, eu moro do lado da McGill, que é tipo a Harvard aqui do Canadá. E às vezes eu passo ali por dentro que tem parque, e eu escuto só as pessoas conversando em inglês e muitas delas não são daqui do Canadá, então você percebe que é um inglês de não nativo. Agora, a principal pergunta, que sempre me fazem é: dá pra viver aí sem o francês? Bom, eu não tenho francês. Eu tô estudando, via aplicativo,
Mas assim, já consigo pegar ali, captar uma frase aqui, uma frase ali, né? Uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali. E assim eu acho que vou indo, né? Porque todo mundo começa do primeiro degrau. Mas eu não tenho francês suficiente pra ir numa loja, por exemplo, e fazer um pedido em francês. Ou pra ir num banco e resolver alguma coisa em francês. Tudo que eu faço em inglês. E sim, já aconteceu, por exemplo, de eu ir no shopping que é um pouquinho mais afastado aqui de Montreal. Logo nos primeiros dias que eu não sabia falar frango em francês, que por acaso eu pulei. Eu fui no McDonald's e falei pro meu marido assim, olha, pega um lanche de frango pra mim. Ele pediu lanche de frango, né, pediu chicken, mas a hora que eu recebi, eu peguei um lanche de carne. Então, assim, você vai passar por perrengue sim, se você não falar o francês. Mas a gente precisa lembrar que aqui o idioma oficial é único, exclusivamente o francês. Na semana passada até tava rolando um protesto aqui em Montreal, porque como o francês é o primeiro idioma, então tem que seguir algumas regras, do tipo percentual de quantas pessoas trabalham ali que falam francês. Então, por exemplo, se você trabalha numa loja, não pode ter alguém que só fale inglês, você precisa ter alguém que fale inglês e francês, mesmo estando no centro. Então tem algumas coisas ali que precisam ser seguidos e tá rolando um protesto para que caia essa lei de que precisa... Eu não sei exatamente qual que é a lei, mas até o que eu consegui entender é que caia essa exigência do governo de que as pessoas precisam ter o francês para viver aqui, né, para trabalhar e tudo mais. Se você vai viajar, por exemplo, para Quebec City, daqui de Montreal para Quebec City, que dá ali umas 2-3 horas de viagem, e parar no meio do caminho, nem hello as pessoas falam em inglês. Então você percebe que essa coisa de que o Canadá inteiro é bilíngue é mentira. Mesmo gente jovem, se você às vezes vai num Tim Hortons, a comunicação é difícil. Então às vezes você chega falando inglês, a pessoa não sabe falar inglês. Não sabe falar inglês assim, pra anotar ali a compra de um café, sabe? E aí ela chama um colega, olha, fala com fulano. E aí vem o fulano lá pra poder te atender em inglês. E muitas vezes você percebe que o inglês, assim, é pior do que o meu. Mas você percebe que o inglês, assim, é bem precário, sabe? Então, dá pra viver em Montreal? Dá. Eu diria que em Montreal dá pra você viver sem o francês, mas eu não recomendo. Por quê? Porque as melhores vagas de empregos, muita vaga de emprego vai exigir que você fale pelo menos um pouquinho de francês. Para imigrar, você precisa ter o francês. Se você tá vindo para cá com o desejo de imigrar, você precisa ter o francês. Para muita coisa você vai precisar ter o francês. Então, por exemplo, tô andando no metrô, vira e mexe, acontece alguma coisa que o metrô para. Todo comunicado que eles fazem é em francês. Então, tem um aviso sonoro. Esse aviso sonoro, ele é em francês. Então, muita coisa, assim, eu consigo entender em, tipo, uma palavra ou outra, e aí você vai ligando as palavras, você consegue entender ali o que tá acontecendo. Mas, dependendo do que você trabalha, é possível, sim, viver aqui e só falar inglês. Né? Tem muita gente nessa situação de que vive aqui e só fala inglês. Inclusive, teve uma polêmica há uns anos atrás que o CEO da Air Canada, a Air Canada, ela é situada aqui em Montreal, e o CEO falou assim, eu nunca usei o francês para nada, tudo que eu preciso fazer em Montreal eu resolvo em inglês. E aí, isso gerou, assim, um bafafá que eu acho que o cara teve até que pedir desculpas. Mas eu percebo que os quebecois são bem resistentes a falar inglês fora, assim, daqui do centro de Montreal. O centro realmente é muito turístico, tem gente de todo mundo e tudo mais. Então eu acho que é por isso que aqui eles são mais receptivos. Mas, Juliane, eu estou querendo ir para Montreal para viver, assim como você, fazer college e tudo mais. O que você me recomenda fazer? Bom, eu recomendo que você comece a estudar francês, igual eu fiz. Eu comecei a estudar lá do Brasil. Eu parei por conta da cirurgia, da mudança, enfim, foi tudo muito tumultuado no meu caso, né? Quem não sabe, eu fiz uma cirurgia no meu ombro 30 dias antes de eu me mudar pro Canadá. Então, eu acabei dando uma pausa e estou retomando agora. Eu fiquei quase 6 meses sem estudar. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas eu recomendo que você faça como eu, né? Sem a parte de parar. Mas que você comece a estudar estando no Brasil. Porque você vai chegar aqui, você vai pelo menos conseguir se situar. Você vai ver algumas placas, você vai entender o que significa coisas básicas. Então, eu recomendo que se você está vindo pra cá, você faça isso. Além disso, eu também recomendo que você dê uma olhada no Indeed e faça uma busca ali para ver no que você trabalha. Vamos supor, eu trabalho com marketing e design, então dou lá uma pesquisada para ver. A maioria das vagas
pede só inglês? Pede inglês e francês? Ou pede só francês? Ou nenhum dos dois? Porque você tem todas essas oportunidades aí. Você vai ver que vai ter vaga que vai pedir só o inglês, só o francês, nenhum dos dois. E aí você precisa ver aonde você vai se encaixar ali. Porque, sabe, é muito complicado quando você vira pra uma pessoa que tá, por exemplo, no YouTube ou no Instagram e fala assim: eu consigo viver aí sem francês? E a pessoa vai falar assim: como é o meu caso. Talvez sim, eu tô vivendo sem o francês. Mas é muito difícil porque assim, eu não sei como você tá vindo pra cá. Eu não sei se você tem uma reserva financeira. Eu não sei se você tá disposto a aprender, né? Eu tô muito disposta a aprender o francês, tanto que eu tô estudando francês. E também eu me inscrevi para a francização aqui do governo. Para quem não sabe o que é a francização, o governo mantém várias escolas no Quebec inteiro para receber pessoas que não falam francês, que podem ser canadenses ou não, né, ou imigrantes. E se você decidir participar deste programa de francização, além de você estudar gratuitamente, você ainda vai receber um dinheiro para estudar. Que me parece que se for full time vai dar em torno aí de $900 por mês, que eu acho que é um bom dinheiro. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha entendido o meu ponto de vista. Realmente é um lugar que te possibilita diversas oportunidades, mas para cada pessoa vai ser uma realidade diferente. E se você já tá aqui em Montreal, comenta aqui se você fala francês, se você fala inglês, se você só fala o idioma, se você não fala nenhum, né? E se você trabalha, o que você faz? Deixa aqui nos comentários. E não esqueça de curtir e compartilhar para que eu possa trazer mais conteúdos relevantes como esse, porque esse daqui é um conteúdo super importante para quem tá pensando em vir morar aqui no Quebec. E não esqueça de se inscrever também no meu canal. Conto com você. Tchau!